Estamos no inverno, Warren tem 8 anos. Lá fora, no quintal, ele e Birdie, sua irmã caçula, brincam na neve. Warren apanha flocos de neve, no começo um de cada vez. Logo, ele os pega aos punhados, começa a fazer uma bola de neve e a coloca no chão quando ela fica maior. Ela sai rolando devagar. Ele a empurra, juntando mais neve. Warren rola a bola cada vez mais volumosa pelo gramado. Em instantes, chega ao fim do quintal. Após um momento de hesitação, ele segue em frente, rolando a bola de neve pela vizinhança. E a partir dali, Warren não para mais, lançando seu olhar sobre o mundo inteiro coberto de neve. Essa é a introdução do livro The Snowball, Warren Buffett and the Business of Life, ou A Bola de Neve, Warren Buffett e o Negócio da Vida, na versão em português. O texto foi escrito pela Alice Schroeder, que era uma analista de ações. Ela pessoalmente foi convidada pelo Warren Buffett para escrever a biografia dele. Agora, algo para ter em mente quando você for ler esse livro é que ele é uma biografia. Então, ele não é um almanaque sobre o jeito Warren Buffett de investir, não vai contar em detalhes sobre o método dele de investimentos, mas vai contar sobre a vida do investidor e do homem. Então, vai falar sobre histórias da infância dele, relação dele com os pais, como que foi a escolha dele de pós-graduação, os primeiros trabalhos, como que foram, além também, é claro, da parte de investimentos, e não tem como também contar a história dele sem contar a história do investidor. O livro é dividido em 6 partes. A primeira parte é chamada A Bolha. Ela é uma parte menorzinha e eu vou começar comentando ela com vocês. O primeiro capítulo chama-se A Versão Menos Lisonjeira. Ele começa com uma descrição do Warren Buffett no escritório. Então a Alice foi até o escritório dele para conversar sobre a biografia, como ela deveria proceder sobre a escrita, né? Ela começa descrevendo que ele está vestindo paletó, por mais que os outros 15 funcionários da Berkshire estejam vestidos mais casualmente, ele insiste em se vestir assim. Mas apesar disso, o paletó que ele está usando, por mais que seja muito caro e provavelmente foi feito sob medida, ele não parece ter sido feito sob medida, como se ele tivesse se esquecido de conferir as medidas dele ao longo dos anos. Então ela comenta que o colarinho está apertado, que o paletó parece um pouco grande para ele, meio volumoso. E então ela procede para uma descrição do escritório. Ela fala, são 50 anos de recordações que estão ali naquele ambiente, começando já pela entrada, no corredor com uma foto do Nebraska Cornhuskers, que é o time de futebol americano da Universidade de Nebraska, com um contra-cheque de uma participação do Warren Buffett numa novela, com a oferta de compra que ele nunca aceitou do fundo Long Term Capital Management, como é de se esperar, vários souvenirs da Coca-Cola, certificado de conclusão do curso de oratória do Dale Carnegie, concedido em 1952. Esse é particularmente interessante porque o Warren Buffett comenta que ele não tem os diplomas de faculdade ou da pós-graduação dele pendurados nas paredes do escritório. Mas ele tem o do curso de oratória do Dale Carnegie, que é o autor de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, porque ele fala que teve um impacto muito grande na vida dele. Ele inclusive chega a dizer que é o diploma mais importante que ele tem. Entre outras memórias que estão ali, ele tem vários livros e jornais, é lógico, e também muitas fotos de família e de amigos dele, com destaque para a foto do pai dele, que fica atrás da escrivaninha dele, bem grande, como se estivesse sempre de olho ali em quem está entrando no escritório. Por mais que seja dia de final de primavera, a persiana está fechada, a televisão ligada na CNBC, no mudo, mas para o Warren Buffett estar ali acompanhando as notícias que passam na parte inferior da tela. Para a satisfação dele, ao longo desses anos todos, muitas notícias foram sobre ele. A realidade, entretanto, é que não é todo mundo que conhece Warren Buffett mais proximamente. A Alice mesmo, ela começou como analista de ações, e ela era responsável por cobrir a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, e ao longo de 6 anos ali dela analisando a empresa, ela foi fazendo amizade com Warren Buffett até que chegou um momento que ele identificou nela um talento para escrita e acabou chamando ela para escrever a biografia dele. Nessa conversa que eles estão tendo no escritório dele, o Warren Buffett fala repetidas vezes para Alice: você fará um trabalho muito melhor do que eu faria, Alice. Que bom que é você que está escrevendo esse livro e não eu.
Só por esse comentário, se você conhece a obra do Dale Carnegie, você sabe que o Warren Buffett está aplicando muito bem os conselhos que ele aprendeu. E então a Alice vai lá e ela pergunta para o Warren Buffett qual é a explicação, Warren, de onde vem toda essa vontade de ganhar dinheiro? E após pensar um pouco, ele responde: Balzac disse que por trás de toda grande fortuna há um crime. Isso não se aplica a Berkshire. Então, ele deu algumas orientações para Alice sobre a escrita do livro. Era tudo problema dela. Ela ia ter que decidir o que escrever, com quem conversar, quem entrevistar, como interpretar a história. E ele deu uma orientação muito específica para ela, que era o seguinte: ele discorreu um pouco sobre a natureza humana, sobre a fragilidade da memória, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma biografia. E ele aconselhou ela o seguinte: toda vez que ela tivesse duas versões de uma história, ela deveria escolher a versão menos lisonjeira, ou seja, a versão menos floreada, né? Não necessariamente a versão que ia deixar o Warren Buffett melhor na fita, digamos assim. E a Alice então pontua que essa é a primeira lição do Warren Buffett, né? A humildade desarma. Ela diz então que ao longo da pesquisa dela, não houve muitas situações em que ela teve que escolher a versão menos lisonjeira. Mas quando isso aconteceu, em geral, foi pela natureza humana e não pela fragilidade da memória. A primeira situação em que isso aconteceu foi Sun Valley, em 1999, que é o tema do segundo capítulo. Se você gostou desse vídeo, considere deixar seu like e se inscrever no canal. Se tiver alguma sugestão, por favor, não hesite em deixar nos comentários. Esse início do livro está disponível gratuitamente no Playbook, se você tiver interesse em ler, em dar uma olhada ali, ver se interessa ler o resto da obra. Eu recomendo comprar, porque é um livro de 700 páginas que claramente envolveu muito trabalho, muita pesquisa, anos de dedicação para contar sobre a história de um dos maiores investidores de todos os tempos, se não o maior. E você encontra a versão em português a partir de R$70, talvez até menos na internet, se você for comprar usado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!